bom dia. É com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, que estamos aqui nesse ano, mais um dia, nesse planeta Terra, em que o governador desse planeta é Jesus, que veio até nós para indicar-nos, nas suas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem não me seguir não chega até meu Pai. Então são palavras ditas por Jesus, que veio nos mostrar o caminho, veio nos mostrar a salvação, para que possamos um dia amarmos incondicionalmente uns aos outros. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã, louvando a Deus pela sua criação, agradecendo por mais esta oportunidade de estudarmos o teu Evangelho e fazer a nossa retrospectiva da vida, para que, estudando os ensinamentos de Jesus, possamos fazer a nossa reformação moral, procurar a felicidade nesta presente reencarnação, fazendo aos outros aquilo que queríamos que nos fizessem. E toda vez em que nós fazemos uma boa ação, toda vez que nós fazemos o bem, com o nosso coração, com a nossa vontade de fazer o bem pelo bem, nós recebemos em troca uma paz interior muito grande, porque entramos na lei do choque de retorno. Sofremos as consequências de tudo aquilo que fizermos. Então, se levantamos alegres e felizes, com o propósito de dizer um bom dia ao meu pai, à minha mãe, à minha avó, ao meu vizinho, mas do fundo do nosso coração, nós já vamos receber a bênção do dia. Porque nós vemos que os passarinhos, ao amanhecer, 4h30, 5h da manhã, já estão saindo de seus ninhos e estão louvando a Deus por mais um dia, com seus cantos, com as suas belezas, com o seu instinto de conservação, construindo os seus ninhos, atendendo os seus filhotes, trazendo alimentos na cadeia alimentar que Deus coloca ao nosso favor, a inteligência e o instinto de conservação. Então, nós estamos em um mês maravilhoso, em que nós estamos no fim de um período de um ano civil. E tivemos as nossas alegrias, tivemos os nossos avanços, as nossas conquistas materiais, as nossas conquistas morais, mas tivemos os desafios e tivemos também as nossas más ações, os nossos maus pensamentos contra nós mesmos, por não enxergar de que os nossos dissabores, as nossas angústias, as nossas
tristezas, são inerentes ao nosso próprio ser imperfeito. Então, quando nos reunimos para estudar Jesus, para refletir sobre os seus feitos e os seus ensinamentos, e nós procurando fazer essa reforma interior, sendo solidários e fraternos uns aos outros, pedindo forças a Jesus para que possamos estar felizes internamente, sem dar asas aos sofrimentos, às angústias, às preocupações que não têm fundamentos muitas vezes. Então, esse é um período, mês de dezembro, por mais uns dias, estamos aí no Natal, e as famílias estão fazendo os seus projetos, enfeitando suas casas, pensando nas receitas, pensando nos presentes, pensando de ordem material, uma reunião com a casa bonita, com a mesa farta, para receber as pessoas. Mas nós temos sim que fazer essas reuniões, mas estar atento, estar vigiando os nossos pensamentos, porque muitas vezes essas reuniões familiares de fim de ano, infelizmente, saem até tragédias, pelo abuso das comidas, pelo abuso das conversas, das palavras mal colocadas, pelo excesso de bebida alcoólica, as anarquias, as arrelias de desprezo àqueles que estão reunidos para uma festa de harmonia, de compreensão, de o prazer de estar com aquele elemento pelos quais nós convidamos e que queremos bem. Mas muitas vezes nessas reuniões vêm pessoas que não batem com o nosso modo de ser. Aí é o momento de nós fazer a vigilância que Jesus nos ensina. Vigiar os pensamentos, vigiar as palavras e as nossas ações, não de hipocrisia, mas através das orações, procurar a ser um promotor da harmonia, da paz e do desejo interior de que, naqueles comes e bebes, possa haver realmente uma felicidade interior e não disputas, porque muitas vezes nessas reuniões fala-se de um sobrinho, de um irmão. Então são conversas que nós devemos, com toda a educação, sem faltar com a caridade, fugir desses papos. Ou então, muitas vezes, saem polêmicas, assuntos polêmicos de religião, de política, de futebol. Então, nós temos que nos preparar para o Natal. As crianças estão querendo seus presentes do bom velhinho do Papai Noel. É uma festa bonita. As empresas fazem uma reunião, muitas vezes fazem festas para comemorar o fim de um período de trabalho em uma determinada empresa e fornecem
cestas básicas, fornece uma festa. Então devemos agradecer essas festas, essas reuniões. E lembrar de que o principal dessas reuniões é o aniversariante Jesus. E que essas confraternizações de fim de ano, de colegas de trabalho, de famílias, possa haver um sentido de amor, de união, de fraternidade e solidariedade. Mas nós ainda somos espíritos imperfeitos e temos as nossas doenças da alma, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o egoísmo. E nós já colocamos pedras na mão antes de reunir com esses parentes que há divergências de pensamentos, de afinidades, inclusive. E que muitas vezes nós já falamos, se fulano for lá na reunião, eu não vou. Então são nossas cacas interiores e que ao longo das nossas reencarnações nós vamos tirando para um dia realmente sermos fraternos e solidários, sem reparar a roupa, a casa, a comida. Vamos ter o prazer de conversar com amigo, com vizinho, mas sem a maldade em nossos corações, sem a disputa de cargos, de roupas. Mas isso é ao longo da nossa caminhada, que nós vamos vencendo, até um dia em que nós não vamos nos incomodar com críticas, com falatórios, mas a necessidade de inteirarmos desses estudos do Evangelho e ter o propósito nosso de nós nos reformarmos, não o outro. Muitas vezes nós queremos reformar o outro, porque devia ser feito assim ou assado. Então, bendito seja o Evangelho. Bendito seja a doutrina dos Espíritos, composta dessas instruções vindo do plano espiritual, vindo de Jesus, o Consolador prometido, em que temos os 5 livros básicos da doutrina, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Vale a pena abrir o Livro dos Espíritos e seguir essas perguntas e respostas. Vai fazer um bem para compreendermos melhor o mundo em que estamos aqui vivendo. O Livro dos Médiuns é o 2º livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse trabalhinho que fazemos diariamente, estudando, lendo, estudando, procurando compreender, tirando as nossas próprias conclusões, porque o Espiritismo é a fé raciocinada. Não é uma doutrina, desculpe-me, impositora. É uma doutrina esclarecedora e consoladora. Não se impõe a nada. Não tem regras. Não tem faça isso ou faça aquilo. Não, é a fé raciocinada. Então nós encontramos nos livros da doutrina espírita a consolação e o esclarecimento das nossas dúvidas quanto o que fomos, para onde vamos, o que precisamos fazer enquanto aqui estamos reencarnados. Então nós temos então o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno,
e a Gênesis. Mas a luta é nossa para refletirmos sobre a nossa postura com relação ao nosso próximo. A mudança deve ser nossa. E começar a sentir, a ver esse mundo maravilhoso que temos. O sol, a chuva, a natureza, a flora, a fauna. O equilíbrio ecológico em que o homem destrói pela ganância. Mas, se nós começarmos a exercitar a gratidão, a virtude da gratidão, nós vamos a todo momento estar em êxtase, porque vamos deixar de ser implicantes e vamos agradecer. Vamos deixar de falar, devia fazer isso, devia fazer aquilo, porque o governo, porque o presidente, porque o dirigente de futebol, porque o técnico, o muro de lamentações. A partir do momento em que nós começamos a exercitar a gratidão, nós vamos fazendo essa força de tirar devagarinho do nosso dia a dia a lamentação, a reclamação. E nós vamos, então, procurando fazer o bem pelo bem, procurando ser útil na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, procurando se mexer. Oração, ore e age. Temos muito o que fazer por nós, pela nossa família, pela sociedade, pelos nossos colegas de trabalho, pela empresa na qual me traz o ganha-pão para a minha subsistência. Então é isso que nós precisamos. Aproveitar esses dias em que estamos no fim de um período do ano civil e que fazemos projetos materiais para o ano seguinte, devemos fazer também um projeto da nossa reforma moral. De olhar à nossa volta, os nossos familiares, e não ver os defeitos, mas sim ver as virtudes. É um treino que fazemos e vai nos dar muita felicidade. Então, meus amigos, obrigado pela companhia que vocês me fazem e me estimulam a continuar o estudo do Evangelho que fazemos diariamente. Aos encarnados, aos desencarnados, eu sou um estudioso junto com vocês. Eu não sou o dono da verdade. Estamos no mesmo barco das nossas dificuldades em relacionamento, das nossas dificuldades interiores, de complexos, de arrogância, de poder, de despotismo. Então, é nesse momento de oração que precisamos, como Chico Xavier fazia no abacateiro, orar. Pedir para a nossa transformação, para que o nosso sentimento, que está em estado latente,
todos nós. Até aqueles que ainda não acordaram, que estão ainda na violência, no ódio, infringindo as leis materiais, infringindo as leis divinas, matando, roubando. Mas nós precisamos orar por todos eles, porque são estágios que estão. E devemos orar pela paz mundial. E devemos, quando vemos aí as enchentes, os ribeirinhos, lá na Bahia, as enchentes derrubando casas, os tornados derrubando casas. Dói o nosso coração. Então devemos, no mínimo, fazer uma oração. E lembrar que existe as ONGs, as associações aí filantrópicas, e fazer a nossa doação, fazer andar os nossos objetos, já desprendendo daquilo em que nós não usamos e que somos apegados. A partir do momento que começamos a desapegar das coisas materiais, nós vamos já ficando mais leves e já estamos caminhando para a vida futura. Para futuras reencarnações, temos um corpo mais leve. Ao desencarnarmos, o nosso peso será mais leve. A nossa morada como espírito errante na erraticidade, que é o espaço em que o espírito vive, se preparando para uma nova reencarnação, ele já vai se sentir mais propenso a aceitar sem revolta essa liberdade que teve através da desencarnação, que estava no exílio. Então, bendito seja o nosso esforço de querermos amar uns aos outros e orar por aqueles que estão tristes, abatidos ou revoltados, orar por aqueles que estão revoltados, orar por aqueles que ainda cometem crimes, que entristecem o nosso coração, os feminicídios, as obsessões, que trazem consequências desagradáveis na presente reencarnação e futuras. Então precisamos, sim, orar pelo agressor e pelo agredido. Então, meus amigos, vamos dar continuidade no estudo do Evangelho. E nós estamos aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Eu convido a todos a ler esse capítulo. Procurar tirar suas próprias conclusões. Como nós falamos, o Espiritismo não é uma religião imposta, que tem regras. Nós devemos ler, tirar as nossas próprias conclusões. Agora, o grande segredo é tirar as nossas cargas, os nossos complexos. E aceitar as pessoas como são. E fazer uma guerra contra nós mesmos. No tocante ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. Essa é a guerra que nós devemos enfrentar contra nós. E aí vem outras virtudes que Jesus nos ensina, que muitas vezes é difícil para nós. O perdão, o perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, meus amigos, vamos dar continuidade ao item agora 10, falando ainda sobre as causas anteriores às causas atuais das aflições. Vamos ver, então, o que Kardec nos enriquece
com as suas falas para nós tirarmos as nossas próprias conclusões. Vamos lá, então. Os espíritos, nós temos que fazer essa diferença. Enquanto estamos encarnados, o espírito está aqui preso em um corpo de carne. Ele tem uma liberdade temporária quando nós dormimos. Não é? Mas temos que fazer essa diferença. O espírito com o perispírito, que é uma camada semimaterial, quando está fora do corpo, ele está como espírito, com o perispírito. Quando morremos, o espírito volta para a erraticidade, que nós falamos, Kardec dá o nome de espíritos errantes, quer dizer, está com o espírito e seu perispírito, que é uma camada semimaterial, em várias moradas, como diz Jesus, sem o corpo carnal. Então, nós precisamos entender bem, separar a matéria, o corpo carnal. Quando estamos encarnados, nós temos então o espírito, juntamente com o perispírito e o corpo carnal. Né? Então, aí nós podemos entender a explicação de Kardec no item 10. Os espíritos podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Então, só vamos ter uma felicidade perfeita quando formos espíritos puros. Mas aí não estaremos habitando no planeta de prova e expiação. Já estaremos habitando como espírito, talvez reencarnado com um corpo mais desmaterializados nos mundos felizes, já feliz. Né? Então, os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Os espíritos crísticos, os espíritos puros, esses estão nos mundos felizes. Porque conseguiram, de degrau em degrau, de reencarnações em reencarnações, fazer a aplicação da lei do amor incondicional. Degrau em degrau. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus. E através de acertos e desacertos, nós vamos procurando ser mais humildes, mais humanos, mais desapegados às coisas materiais. É um exercício, é uma escala. Nós estamos aqui reencarnados no planeta Terra, que é escola, hospital, reformatório, e com a estrutura que Deus nos coloca para caminharmos ao rumo de um dia, através das diversas existências reencarnatórias, chegarmos a espíritos puros. Né? Então vamos lá. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita, toda mancha, toda imperfeição nossa, interdita, quer dizer, impede, fica proibido a entrada nos mundos felizes. Então, as nossas imperfeições, as nossas cacas, os nossos complexos, as nossas dúvidas, os nossos desesperos, impede a entrada nos mundos felizes. Não é? Mesmo aqui reencarnado. Nós temos o céu e o inferno dentro de nós.
Nós podemos ter bons momentos felizes a partir do momento em que desprendemos um pouco da matéria, fazemos a nossa reforma moral, procurando entender e não ser e não ser revoltados, nós vamos já tendo um pouco mais de felicidade. Né? Então, veja bem como é claro a explicação. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha, toda nossa imperfeição interdita, quer dizer, é proibido, é impedido a entrada nos mundos felizes. Nós não podemos alcançar no tocante ao nosso crescimento intelectual sem passar por diversas fases de categoria escolar. Não podemos querer ser doutores em uma determinada matéria sem ter feito essa escala do currículo escolar. E no tocante à nossa moral é a mesma coisa. Precisamos passar pelas dificuldades com resignação, raciocinando, ponderando e, através das orações, tirando o muro de lamentações à nossa frente. Né? Então, ele compara. Então, toda mancha, toda a nossa imperfeição interdita a entrada nos mundos felizes, quer dizer, fica proibido, fica impedido. Né? Agora ele faz uma comparação. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste. Então, está dando um exemplo aqui. O navio atingido pela peste. Dentro do navio teve uma peste, que todos estão doentes, contaminados, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados. Não é assim? É um navio que adquiriu nos seus passageiros uma peste, está interditada de entrar em determinadas cidades. É o que está acontecendo agora com a pandemia. Quando vem um que está contaminado com o coronavírus, tem que fazer uma quarentena. Não estão assim proibindo a entrada de passageiros de aviões, exigindo um passaporte de vacinação, exigindo testes. Assim é nós, aqui, reencarnados, cheios de imperfeições, cheios de complexos, cheios de orgulho, de egoísmo, achando que somos melhores que os outros, porque é minha casa, meu carro, onde eu moro, meu sítio, minha fazenda, meu condomínio. Mas que aspiram a uma felicidade maior. Então, nós estamos aqui. Por mais dinheiro que tenhamos, por mais que tentamos sobrepor aos outros, vai ter sempre alguém a mais do que eu. E aí a nossa prova, a nossa expiação. Porque o nosso orgulho é ferido. Então nós somos criaturas infelizes. Tentamos tapar o nosso orgulho sobrepondo-se aos outros que não têm nada. Sendo
poderosos, exigindo dos nossos serviçais, humilhando-os, fazendo-os nosso escravo. Mas aí a lei divina, com espada fere e com espada será ferido. E nós temos então que provar o veneno que nós colocamos nos outros. Não é? Então vamos lá. Então, nós precisamos ser purificados com a nossa transformação moral para queremos galgar outras posições em mundos mais felizes, né? E nas suas diversas existências corporais, olha que explicação, é nas suas diversas existências corporais, reencarna e desencarna, que os espíritos se despojam pouco a pouco, não tem outro caminho, através de reencarnações e reencarnações, encarna e desencarna, morre e torna a nascer. É que os espíritos, pouco a pouco, vão atingindo as perfeições. O desprendimento dessas cacas, né? Então, é nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Então, por isso que, diante das nossas dores, precisamos não ser revoltados, obedientes e resignados. Usar a grande ferramenta da prece, pedindo ao Pai, me dê força, Senhor, para que eu não seja revoltado. Eu sei que isso que está acontecendo comigo, eu estou passando por uma prova, por um teste. E estou expiando, estou pagando, estou ressarcindo meus débitos de reencarnações anteriores. Não é? As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Aí nós estamos passando o teste. Sem revolta. Como expiações, aquelas dívidas que vêm de vidas anteriores, que cometemos abuso contra os nossos semelhantes. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. As expiações bem suportadas. Essas dores que já vêm no nosso corpo, marcado o nosso corpo com deficiências físicas e mentais. Quando lutamos, como o caso dos paralímpicos, enfrentam as dificuldades sem revolta. Essas expiações estão sendo servindo para o pagamento de dívidas passadas. Então, essas expiações é o remédio que limpa a chaga. Essas expiações, essas provas, esses dissabores, é o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Então, isso que devemos compreender. É o remédio para a cura, para curar as doenças da nossa alma, se soubermos suportar as provas e expiações, os parentes difíceis, os relacionamentos difíceis, os chefes difíceis. E a oração é um grande remédio. Nós temos a oração. É só usar. Nós temos um anjo da guarda para nos auxiliar, nos inspirar para o bem. É o remédio que limpa a chaga, as provas e expiações, e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Mas nós temos que pedir forças e mudar as nossas atitudes, as nossas revoltas.
Aquele, pois, que sofre muito, olha que alerta, aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que muito tem a espiar. Aquele que sofre demais deve dizer: não há efeito sem causa. Eu provoquei a causa da minha infelicidade, da minha dor, na presente reencarnação ou em reencarnações passadas. Então, é esse o alerta que o Evangelho nos traz, para vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações e procurar a causa das nossas infelicidades e modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a espiar e se regozijar de ser logo curado. Depende de nós a nossa cura da doença da alma e das doenças físicas que são geradas pelas nossas doenças da alma. Depende de nós. Temos aí Deus, Jesus, nosso anjo guardião. Temos essas instruções dos Espíritos que nos ajudam a sair do degrau em que estamos, rumo a mundos felizes, mediante a nossa vontade e o esforço para chegar ao cume, que são os espíritos puros. Então, aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem o mundo a espiar e se regozijar de ser logo curado. Depende de nós, depende dele. Pela sua resignação, por não estar revoltados, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, conversar com a gente, ver o que nos tormenta e fazer esse tormento desaparecer de nós, né? Tornar esse sofrimento proveitoso e não perder-lhe os frutos pelas lamentações. Não perder essa oportunidade de crescer através da resignação pelas dores provocadas na presente reencarnação ou reencarnações anteriores, perder o fruto através das lamentações, das revoltas, né? Sei o que estaria por recomeçar. Então, somos reprovados e recomeçamos de novo. Então, vocês vejam que maravilha estudarmos o Evangelho de Jesus. Eu peço desculpa ao avanço do horário, 43 minutos. Mas vamos agradecer a oportunidade e fazer as nossas vibrações pela paz mundial, pela compreensão e pedir forças a Jesus, ao nosso anjo da guarda, para remover de nós as lamentações e ser criaturas resignadas e obedientes. Vamos então vibrar pela paz mundial, pelas famílias, pelos nossos vizinhos, pelos que estão internados em hospitais, vibrar pelos trabalhadores que estão cuidando da saúde do próximo, os médicos, os enfermeiros, os atendentes. Vamos vibrar para que tenhamos um bom dia com a paz de Jesus em nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus amigos, um bom dia a todos. Fiquem com Deus.
e vamos fazer essa análise, essa retrospectiva, o que fizemos esse ano, e fazer o nosso planejamento de crescimento moral para um novo período, um novo ano civil. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.